Boa noite a todos, mais uma vez, aqui estamos nós, reunidos, e acredito que já mais fortalecidos, nos adaptando, fazendo essas adaptações necessárias para essa nossa novidade de vida. E por conta de todo esse processo que nós estamos passando, eu resolvi hoje falar um pouquinho de alguma coisa que aflige, eu digo que a humanidade de uma forma geral, não tem idade, não tem sexo, não tem religião, não tem cor, ela está sempre presente, que é a ansiedade. E a pergunta é, você é ansioso? Quem não é? E aí, nós vamos recorrer novamente aos ensinos de Jesus, que fala, olhai os lírios do campo. E quando nós entendemos essa mensagem de Jesus, olhai o lírio dos campos, nós vamos perceber que é a perseverança. É a perseverança que nós deveremos exercitar. E é dentro desse pensamento, dessa conscientização da perseverança, que nós vamos iniciar então esse nosso encontro. Primeiramente, nós vamos fazer a nossa prece inicial para agradecermos tudo aquilo que nós temos. Então, cerrando os olhos, para agradecer ao Mestre Jesus, para agradecer a todas as pleiades de bons espíritos que nos assistem e assim pedir a proteção, o envolvimento carinhoso de paz de todas as equipes espirituais da nossa casa, o Consolador, que essas equipes possam estar presentes, nos envolvendo amorosamente, fortalecendo os nossos lares, iluminando as nossas mentes, e que nós estejamos pacificados com a presença de Jesus, nosso irmão maior, e nós dizemos, Jesus, permaneça conosco agora e para todo sempre, que assim seja. Vamos falar então um pouquinho da tal perseverança, que é a conquista para que possamos sair da ansiedade. Jesus então fala, isso é uma passagem de Mateus 6, 28. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fazem roupas para si mesmos. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ele faz um comparativo com Salomão, que vivia num resplendor assim maravilhoso. Se vestia, as escadas que chegavam até o seu trono eram cravejadas, eram de ouro. Então ele coloca Salomão pela suntuosidade. E a gente sabe que a ansiedade é o mal do século. E Jesus, ele já antevia que agora, nesse momento do caminhar da humanidade, nós atingiríamos o pico mais elevado de todos os tempos. E isso nós estamos presenciando, vivenciando. Então, prevendo essa nossa crise, ele deixou esses ensinamentos, que, quando bem observados, nos trarão ajuda. E a cada dia, mais pessoas mergulham em crises de ansiedade que as levam diretamente para os desequilíbrios emocionais, afetando também a saúde física. Então, nós ouvimos queixas como sensação de emoções que nós não sabemos definir. Não dá para explicar, é uma emoção vaga, é como se fosse um buraco dentro da gente. Outra queixa é
eu não estou legal, eu não estou me sentindo bem, então eu estou me sentindo desagradado ou desagradável. Medo, muita tensão, não se consegue relaxar, sempre alerta por sentir-se em situação de risco ou uma ameaça, e dessa forma coloca-se o organismo em estado de alerta permanente, contínuo, e isso vai provocar o quê? Um estresse. Vem a insônia, a tremedeira, as palpitações, os desconfortos respiratórios, dores no peito, dores de cabeça, desarranjo intestinal. E aí, uma outra coisa começa a ser afetada também, é o convívio social, porque a pessoa ela começa a se retrair, começa a se isolar, e assim o relacionamento social e familiar vai se tornando tóxico. O ansioso, muitas vezes, ele não aceita a, a, a intromissão ou então a participação de uma outra pessoa, e também ele não se abre para os outros, então ele fica fechado. Então todos os seus relacionamentos começam a se tornar cansativos, e isso realmente vai levar a um desgaste muito grande. Mas qual será o gatilho que dispara essas flechas? Qual será, que momento será? Desde quando e até quando essas sensações, essas emoções, elas entram nesse turbilhão? Então, nós vamos ver que nós só poderemos entender esse mal se nós encararmos a encarnação como uma consequência natural da vida, como uma ascensão moral e espiritual. Então, se nós começarmos a analisar, nós já tivemos muitas experiências terrenas, ou na matéria. Então, nós tivemos inumeráveis reencarnações que deixaram marcas em nossa memória. Algumas positivas, outras negativas. Porém, uma coisa é certa: todas essas informações estão gravadas no nosso disco rígido, na nossa memória. Este, então, será um gatilho que será disparado a qualquer momento. Evidente que certo grau de expectativa diante de um chamado iminente, uma espera, um resultado que decidirá os nossos passos, nossos planejamentos de vida, tanto na saúde quanto no profissional, e mesmo no encontro que a gente aguarda com grande expectativa, alguém que nós esperamos muito reencontrar. É natural, então, esse nível de excitação, porque quando os eventos acontecerem, quando eles realmente chegarem ao seu ápice, nós prosseguiremos a nossa caminhada harmoniosos, tranquilos. E aí a gente percebe que isso é uma expectativa natural. Todos nós temos isso. É impossível não ter. Mas o que eu estou falando é de quando isso extrapola esses limites. E nessa passagem, Jesus ele está pontuando as nossas necessidades básicas. Porque ele fala, porque vocês se preocupam com a comida e com a bebida e com a roupa? Ele diz assim: não é a comida mais que a vida, e não é o corpo mais do que a roupa? Então, nessa passagem, Jesus está dizendo que nós valorizamos mais as coisas externas do que as coisas internas, aquelas que realmente nos facilitam a caminhada, ou que justificam a nossa estada aqui como seres encarnados nesse mundo. Quando Jesus falou isso,
ele não está assim incentivando que nós deixemos tudo de lado, ou que sejamos relapsos, tanto com a comida como com a roupa, não. Nós temos que ter isso em mente, sim, porque é da nossa responsabilidade. Só que nós não podemos entrar na aflição. Bom, vamos entender então a ilação de Jesus quando ele diz assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante que a comida? E não será que o corpo não é mais importante que as roupas? E aí já comentei que nós não podemos ser assim relapsos em relação às nossas necessidades materiais, mas entender que a nossa vida é muito importante e a nossa vida ela está acima do campo material. Nós estamos acima de tudo aquilo que é efêmero, de tudo aquilo que é passageiro. E todos esses ensinamentos de Jesus, eles vão estar nos auxiliando na nossa caminhada na crosta da terra, enquanto nós estamos aqui na situação de encarnados. E às vezes, por conta de todo esse processo de sofrimento que eu digo, essa doença do século traz, que vai ser um grande transtorno, mesmo depois, quando nós estivermos na dimensão espiritual, ainda não conseguiremos nos desapegar e prosseguiremos o quê? Agarrados aquelas necessidades que não nos dizem mais respeito. Bom, assim como a roupa é um detalhe importante, porque, lógico, nós precisamos. O corpo é mais importante ainda porque ele é o instrumento de manifestação nessa nossa jornada. Então, o nosso corpo ele é muito importante. E muitas vezes nós ou não oferecemos aquilo que ele precisa ou oferecemos em demasia. Então, precisamos ter o equilíbrio em tudo isso, assim como também com a saúde física. É uma responsabilidade nossa. Então vamos analisar um pouquinho. A nossa média de vida hoje está em torno de 80 anos. Quando nós reencarnamos e depois entramos na primeira infância, nós nem lembramos, não tomamos conhecimento assim de grandes preocupações. O nosso único desejo é alcançar a maioridade, que a gente mais quer. No meu tempo era atingir os 18 anos, ser eleitor, mas hoje já a partir dos 16. Quando chegamos nessa idade, nós temos muitos sonhos e assim dentro dessa magia nós nem vemos o tempo passar. E quando nós percebemos, já estamos na idade madura. Fizemos muitas coisas e outras não foram realizadas. E a frustração, então, vai ser a companheira assídua que vai nos atirar no rosto todos os nossos fracassos, as nossas frustrações. Então, pensando bem nessa situação de ter essa companheira tão negativa, que é a frustração, nós devemos dar um passo a nosso favor. Todas as vezes que nós não conseguimos aquilo que nós almejamos, nós temos que entender que talvez esse sonho, ou então essa necessidade de chegar em determinado posto ou lugar, talvez não esteja desenhado ou escrito no nosso programa que nós vamos realizar durante essa encarnação. Então, dentro dessas nossas múltiplas existências, nós herdamos muitos resquícios negativos, e quando esses resquícios emergem, eles nos trazem, então, conflitos anônimos. São coisas que a gente fala, da onde vem isso? Da onde eu tirei isso? Como aconteceu isso comigo? Então, esses resquícios anônimos, eles
eles entram e se transformam numa agonia da ansiedade descontrolada. Aí, quando chega nesse momento da ansiedade descontrolada, nós não estamos mais fortalecidos mentalmente, fisicamente, emocionalmente. É como se um trator tivesse passado e desmantelado toda a nossa estrutura. Então Jesus fala, para nós lembrarmos sempre, não é a vida mais importante que o alimento? Então nós vamos entender que o alimento aqui, ele está falando aquilo que a gente quer, né? Aquela coisa que a gente tem, muitas vezes até compulsão. O corpo não é mais importante que a roupa? Então Jesus está nos falando do que? Ele está falando da nossa essência, da construção do ser, o ser como um todo, que é a centelha de luz. E esse é o chamamento para a realidade da criatura humana, o despertar da consciência. E esse despertar da consciência é o conhece-te a ti mesmo. Realize a expansão de quem você é, porque nós nos desconhecemos. Muitas vezes nós ficamos patinando numa questão que às vezes nem sabemos do que se trata realmente e paramos e deixamos que essa onda negativa nos invada. E é quando Jesus fala, observai os lírios do campo. Eles não semeiam, não colhem, não ajuntam. Então, eles estão lá, né? Assim como ele fala também sobre os pássaros, que as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Ele está fazendo um paralelo com o mundo, o reino, ou seja, o reino animal e o reino hominal. Nós somos superiores do que o reino animal. Nós temos o raciocínio, nós temos a capacidade de decisão, sim ou não. E isso nos faculta o dever de buscarmos a sabedoria, nos tornarmos sábios. E isso fará com que o nosso fardo se torne mais leve, mais fácil de carregarmos, né? Com todas as possibilidades que temos, nós não conseguimos, eu digo as possibilidades tecnológicas, nós não conseguimos aumentar, como Jesus disse, um côvado na nossa altura ou na nossa estatura. E Jesus usou a palavra côvado, que é uma medida, uma unidade de medida igual a 45 centímetros. Impossível ainda para a nossa ciência essa façanha. Com muito custo a gente pode, através de exercícios, através até de medicamentos, crescer um tanto assim, 5 centímetros, mas 45 não. Quando nós pensamos novamente nos lírios, e Jesus, quando fala olhai o lírio do campo, ele aplica uma bela metáfora e nos convida a raciocinarmos. Os lírios, eu fui fazer uma pesquisa sobre os lírios. Os lírios nascem e se desenvolvem sozinhos. Eles são solitários nesse trabalho. São belos. E ele, Jesus, diz que nem Salomão foi de tal resplendor em sua glória. Ele não tinha a harmonia do lírio. Mas eu perguntei para mim mesma, por que o lírio? Por que não o ciclame, que é muito comum naquela região, o crisântemo, a malva, tantas outras flores muito bonitas que são restritas ali àquela região, porque Jesus usou o lírio, porque o lírio dá no mundo todo. O lírio, ele está por todos os lugares do mundo, ele viça, ele cresce. Então ele está presente em todo o orbe terrestre. E é de fácil cuidado. Qualquer lírio é de fácil cuidado. Só que tem que ter cuidado específico. E aí eu vou entendendo,
aquilo que Jesus está nos dizendo, fazendo esse comparativo com o ser humano e o lírio, porque o lírio ele necessita ou de terra úmida e ser ou se não, se ele estiver sendo cultivado, ele precisa estar constantemente sendo regado. Ele não pode ficar sem a água, que é o seu alimento vital. E olha só que interessante. Depois da florada, da primeira florada, então vem o lírio, a primeira florada, tem que ser dispensado um grande cuidado para que esse lírio volte a florir novamente. Então, tem que ter cuidado com as suas hastes. Essas hastes, elas permanecem, digamos assim, em estado latente por aproximadamente 120 dias. 120 dias. Tem que ser conservadas numa temperatura relativamente amena e necessita de muitos cuidados para que ela não entre em contato com outros elementos, porque esses elementos poderão machucar os bulbos e os ferimentos serão portões de entradas para doenças. E essas doenças deixarão o lírio desfigurado quando florir novamente. Então, meus irmãos, vocês entenderam aonde Jesus quis relacionar nós, seus irmãos, filhos do Pai, com a beleza do lírio? Jesus, nenhuma palavra saiu da sua boca que não tivesse um profundo significado. E ele nos comparou aos lírios do campo. Então, nós somos o lírio do campo. Somos belos e temos a capacidade, sim, de murcharmos, mas também florescemos novamente com a assistência de jardineiros profissionais que nos auxiliam em nossas floradas através dos contatos preciosos que nos cuidam quando outros elementos nos ferem, nos fazem ferimentos, fazendo assim porta de entrada para as doenças. Então, esses jardineiros maravilhosos, eles nos tratam. E aí são as hostes de Jesus. Então, somos tratados. Embora esses jardineiros encontrem algumas dificuldades, porque como nós temos várias experiências já na matéria, né, como um ser encarnado, várias reencarnações, muitas vezes nós procrastinamos muitas coisas. E quando nós retornamos, novamente nós deixamos aquilo para trás. E assim as nossas experiências reencarnatórias, elas vão sendo recheadas de coisas que nós deveríamos fazer e não fizemos. E isso vai se tornando o quê? Um rolo. E aí nós vamos entrando num processo de sobrecarga naquele nosso HD, que é a nossa memória. E é por isso que hoje nós percebemos que crianças nascem já nessa condição de ansiedade, né? Dentro de um quadro de ansiedade. E aí a medicina ela não dá conta de trabalhar com isso. E aí entra no processo, então, de uma doença crônica. Mas como crônica? Como crônica? Porque nós trazemos os resquícios negativos de outras experiências. E aí a medicina, sem esse conhecimento ou sem esse entrelaçamento, não vai mesmo atingir o âmago daquilo que nos preocupa. Tudo está na nossa mente. Acalmar, serenar e seguir a nossa meta de vida. E aí, chegamos àquilo que o Espiritismo nos convoca, nos concita, nos instrui e nos anima, que é o conhece-te a ti mesmo. Porque quando nós conhecemos a nós mesmos, nós começamos também a amar
a nos amar, né? Amar a si mesmo. E dessa forma nós vamos poder também amar o próximo, de uma forma saudável, de uma forma mais depurada. E aí Jesus, ele encerra essa passagem falando: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, ou o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí ele termina dizendo: não vos aquieteis pelo dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu mal, né? Eu digo assim, amanhã nós não temos a certeza do que vai acontecer. Nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é o nosso agora, é o aqui. E é esse aqui que nós temos que colocar a pacificação dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Vamos começar a observar como nós estamos falando, aquilo que nós estamos transbordando, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você percebe que você está alterado para falar com os teus semelhantes, pensa, tem alguma coisa errada. Então, vamos abrir a nossa mente, abrir para o conhecimento interior de nós mesmos, para que nós possamos, aí sim, trabalhar com o outro com segurança e também fazer a autocura dentro desse nosso dia atormentado, dentro das nossas noites atormentadas. Então, serenando, confiando. Nesse momento nós precisamos muito disso, porque nós estamos sendo chamados, como eu disse, a um aprendizado. Esse aprendizado hoje, a palavra é perseverança. Porque não adianta eu entrar em crise, não adianta eu ter acesso. Eu estou num aprendizado nesse momento. Tanto que eu estou aqui com vocês, dentro dessa sala virtual, e me sentindo assim, abençoada por participar desse momento de transição da humanidade. E essa transição ela tem que estar acontecendo comigo também. E isso só vai acontecer se eu deixar e se eu confiar. Lembro de um vídeo que eu falei sobre o que é fé. Fé é confiança sem oscilação. Então é isso que nós vamos fazer. E a leitura reflexiva eu deixei por último hoje, para fechar mesmo. A leitura vem através do livro Vinhas de Luz, de Emmanuel, que se chama Filhos da Luz. Somos nós. Andai como filhos da luz. Então, isso Paulo falou lá em Efésios 5:8. E Emmanuel vai discorrer falando: cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Percebam só que profundo. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve, em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. E a missão da luz é uniforme e insofismável, beneficia a todos sem distinção, não formula exigências para dar, afasta as sombras sem alarde, espalha alegria e revelação crescentes, semeia
renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Esses são os filhos da luz. E a nossa meta, é aquilo que nós queremos atingir, e é por isso que nós estamos aqui. É só isso que justifica essa nossa união ou reunião virtual, quando nós não podemos estar mais juntos, trabalhando juntos. Esse afastamento tem eu digo que ele traz o benefício de nós sermos mais carinhosos, porque todas as vezes que eu penso naquele irmão, naquele outro irmão, eu sinto um carinho imenso, porque eu sei que nós fazemos parte do mesmo grupo que se dispôs a trabalhar e a dar o melhor de si. Então, meus irmãos, hoje a nossa reflexão foi essa. E eu espero que vocês fiquem bem e que estejamos sempre juntos, unidos na paz de Jesus. Agora nós vamos fazer as nossas vibrações. As nossas vibrações que vocês vão também mentalizar ou até deixar escrito também as pessoas que vocês sabem ou conhecem que estejam passando por dificuldades, tá bom? Então vamos iniciando as nossas vibrações desta noite, primeiramente sempre agradecendo, mas rogando toda a proteção. Vamos visualizando Jesus envolvendo a terra todinha com seu amor, com a sua luz, todos os povos, todas as nações, todos os dirigentes do mundo, sendo atingidos por essa luz que emana do coração de Jesus. E assim Jesus, com essa onda de luz varrendo todo o planeta, nós vamos pedindo pelo nosso Brasil, vamos pedindo pelos nossos dirigentes e vamos rogando, Jesus, que haja sempre a harmonia entre todos os povos, que haja, sim, o interesse do bem-estar comum nesse planeta como um todo. Mas ainda rogamos, Jesus, que a tua luz possa envolver todos aqueles que estão passando neste momento por momentos de dificuldades, aqueles que fogem das guerras, aqueles que estão desabrigados, aqueles que estão, Jesus, perdidos, aqueles que estão desconectados com a tua luz, aqueles que se entregaram aos vícios, aqueles que se entregaram à violência, aqueles, Jesus, que se distanciaram do amor do nosso Pai Celestial, mas não estão esquecidos. Envolva, Mestre amado, todos os nós estão chegando em início de missão, em uma nova reencarnação, e todos aqueles que estão saindo do plano físico e que recebam todos eles, todo o fortalecimento e todo o ânimo para que prossigam a caminhada. E rogamos, Jesus, por todos os hospitais, por todos os médicos, por todos os profissionais da saúde. Rogamos, enfim, Mestre, por todos aqueles que padecem de males físicos e morais. Permita, Jesus, que os teus mensageiros possam levar a paz a todos os corações aflitos, inconformados, perdidos pela situação em que se encontram, e que todos aqueles que podem sejam também tocados em seus corações para promoverem a ajuda aos necessitados maiores. Mestre, que a tua luz possa envolver a nossa casa, o Consolador, envolvendo todo o ambiente, cada um deles, iluminando todas as tarefas ali realizadas, porque as equipes espirituais prosseguem trabalhando, Jesus, incansavelmente, iluminando todos aqueles que estão passando pelo tratamento físico, pelos tratamentos espirituais, pela desobsessão, todas as criancinhas, Jesus, da evangelização infantil, toda a pré-mocidade e a mocidade, iluminando essas mentes, Mestre, fortalecendo, e que nós nos mantenhamos muito unidos,
porque unidos nós somos mais fortes. E com a tua presença, Jesus, nós somos invencíveis. E assim, Mestre, muito obrigado. Que nosso Pai Celestial, que é todo poder e bondade, nos ampare hoje e sempre. E que a espiritualidade aqui presente em cada lar, possa levar à fluidificação das águas, colocando ali toda a substância necessária para cada um. E assim, Jesus, muito obrigado, que a tua paz permaneça em nós, que assim seja. E assim, mais uma vez, nós chegamos ao final então desse nosso encontro. É uma pena, gostaria de continuar, assunto não falta, mas vamos deixar um pouco para a próxima semana. Um abraço a todos, fiquem na paz de Jesus. Boa noite.